Tomar uma água, gente. Então, antes da nossa palestra começar, vamos fechar os nossos olhos e pedir que a espiritualidade amiga nos abençoe nesse dia de hoje, que a nossa palestra sirva de reflexão para todos que aqui se encontram. E para a gente começar, vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, gente, então, a temática de hoje é sobre uma parábola que está em Mateus, capítulo 20. E eu fico impressionada, e aí quanto mais eu estudo e quanto mais eu aprofundo, né, nos estudos do Evangelho, eu fico muito impressionada com o tanto que as parábolas são ricas, né, e o tanto que elas nos mostram, ainda hoje, olha lá quanto tempo depois, né, e todas as vezes que a gente vê uma palavra, que a gente lê o Evangelho, a gente reflete sobre uma coisa nova, né. O Evangelho está lá, do Espiritismo igualzinho, mas todas as vezes que você abre, que você lê, você aprende uma coisa nova. E a parábola do Senhor das Vinhas, né, que são os trabalhadores da última hora, se vocês se lembrarem da parábola, ela fala o seguinte: o Senhor da vinha saiu para recrutar trabalhadores para a sua vinha, né? E ele chegou na praça, recrutou os primeiros trabalhadores e combinou com eles que ele ia pagar uma moeda pelo dia de trabalho. E foram então esses trabalhadores para a vinha do Senhor, na primeira hora. Na terceira hora ele voltou e recrutou mais trabalhadores. Na sexta hora ele voltou e recrutou mais trabalhadores. E na 11ª hora, a gente imagina que um dia de trabalho, uma jornada de trabalho são 12 horas, enquanto tem sol, é um dia de trabalho. Na 11ª hora, ele recrutou mais alguns assalariados. E ele perguntou: por que vocês estão aqui ainda? E o pessoal respondeu: porque ninguém nos deu trabalho. Não, então vamos para a minha vinha, né? Que lá tem trabalho. Todos foram para a vinha, foram feitos os trabalhos todos, e na hora do Senhor da vinha acertar com os trabalhadores, né? Ele chamou primeiro os trabalhadores da última hora, que foram os trabalhadores que ele recrutou na 11ª hora. Acertou com eles uma moeda. E também chamou os demais trabalhadores, os que tinham ido primeiro, e acertou com eles uma moeda. E aí, os trabalhadores da primeira hora começaram a reclamar: poxa, mas eu estou aqui desde cedo e você me deu uma moeda, esse pessoal chegou aqui depois e também recebeu a mesma moeda, o mesmo valor de pagamento? O Senhor falou com eles o seguinte: eu combinei com vocês uma moeda pelo dia de trabalho. Eu não estou descombinando, eu não estou fugindo com a minha palavra. Concorda? E os últimos trabalhadores, ele também deu uma palavra. Então, o que ele quis dizer pra gente nessa situação? E a gente já sabe, né, quando a gente avalia essa parte do Evangelho e quando a gente analisa essa parábola, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, que é o comum, né, que todo mundo fala, é que os espíritas são os trabalhadores da última hora, né? No próprio Evangelho, ele fala, tem uma parte que ele fala, eu vou ler para vocês. A garganta está querendo falar. Bons espíritas, meus bens amados, sois os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei meu trabalho. Melhor desligar. É isso?
Comecei meu trabalho no alvorecer do dia e só terminarei ao escurecer. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis entrar? Eis chegado o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não vos esqueçais nunca de que vossa existência, por mais longa que possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. E aí eu fui refletindo sobre essa parábola, e ela, apesar de ser um capítulo bem curtinho do Evangelho, ela tem muita reflexão para a gente poder fazer, sabe? Não só essa reflexão que todo mundo já faz, porque os espíritas são os trabalhadores da última hora, mas se você puxar para você, né, o que é o mais importante? Primeiro que a gente tem que pensar que a vinha aqui, oh meu Deus do céu, que a vinha aqui na parábola, ela representa o reino dos céus, né? O Senhor da vinha estava chamando os trabalhadores para o reino dos céus. E que o trabalho na vinha é a ação providencial de Deus na condução espiritual dos seus filhos. Então, cada um é chamado à sua hora. A hora que eu fui chamada pode ser diferente da hora que Ricardo foi chamado. Mas o que a gente tem que refletir? Será que eu estou atendendo ao chamado de Deus para ir trabalhar na vinha? Será que eu estou pronta para atender o chamado de Deus para ir trabalhar na vinha? Porque é muito fácil quando a gente joga a história para os outros, né? Talvez se a gente estivesse lá, a gente ia ser um dos primeiros que reclamou que o pessoal que chegou depois ganhou o mesmo tanto. Será que a gente não ia reclamar? Mas então a gente tem que puxar todas as reflexões para a gente, para dentro, né? Cada um é chamado à sua hora e cada um desperta no seu tempo, né? O mais importante não é a quantidade de horas que aquele trabalhador ficou fazendo ali na vinha, não é a quantidade de trabalho, mas a qualidade do trabalho. Concorda comigo? E mesmo que os trabalhadores da última hora foram pagos e receberam a mesma coisa do pessoal que chegou mais cedo, tudo é um processo, tudo é um fluxo. E a gente não pode também desvalorizar os trabalhadores da primeira hora, que os trabalhadores da última hora só conseguiram finalizar o trabalho, fazer o vinho, porque o pessoal da primeira hora colheu a uva, preparou tudo, e depois os trabalhadores da última hora finalizaram, prensaram a uva, pisaram ali na uva e fizeram o vinho, né? Então a gente tem sempre que pensar que se hoje a gente enxerga mais alto, e aí eu gosto demais dessa frase, se hoje a gente enxerga mais alto é porque a gente subiu em ombros de gigantes. Não sei se vocês já escutaram essa frase. Hoje nós espíritas, nós já temos acesso a todo o conhecimento e a tudo que a gente precisa para a gente evoluir. A gente não pode falar que a gente não sabia de nada. Quando a gente chegar lá para poder ver o nosso plano encarnatório, que a gente for fazer aquela prestação de contas, como é que a gente não pode dizer, mas eu não sabia que eu tinha que evoluir, mas eu não sabia que eu tinha que fazer o bem? A gente sabe. O que a gente tem de informação, né, recolhida aí há anos e anos e anos de estudo, desde Kardec com a codificação, Chico Xavier com todas as obras que ele deixou pra gente, né? A gente não pode falar que a gente não sabe das coisas. A gente não pode falar que a gente não sabe que a jornada é individual, que a gente tem que se auto-melhorar, que a gente tem que evoluir. Então, os trabalhadores da última hora só conseguiram finalizar o vinho porque os da primeira hora estavam lá e fizeram todo o trabalho antes, né?
A nossa responsabilidade também é maior, porque, como a gente já sabe, espíritas instruí-vos. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente aprende, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente vai ser cobrado. A gente não pode chegar lá e falar que a gente não sabia. Eu não sabia como é que funcionava, né? E a gente também tem que respeitar o pertencimento. Todos pertencem à vinha. Ninguém está excluído dela. Os trabalhadores da primeira hora, os trabalhadores da segunda hora, todos trabalharam no reino de Deus, né? E aí, gente, o mais importante para a gente poder refletir também é sobre os finais, a conclusão. Para o vinho ser feito, a uva tem que ser prensada, a uva tem que ser pisada. E isso, a gente pode fazer um paralelo com os nossos sofrimentos, com as nossas dificuldades. Será que a gente já está pronto para ser vinho? E quando a gente reclama, e a gente reclama tanto das dificuldades que a gente passa, dos problemas, né, que aparecem na vida da gente, e a gente fala, nossa, mas não é possível, na minha vida parece muito mais problema que na vida do outro. A gente esquece que são esses problemas, são essas situações difíceis que estão forjando a gente, deixando a gente no jeito para a gente evoluir, para a gente melhorar. Quando a gente compara a gente com os outros, é uma comparação que só vai dar sofrimento pra gente. Por que não a gente se comparar com quem eu fui ontem, mês passado? Se o objetivo é eu evoluir, eu melhorar, eu não posso me comparar com o Ricardo, com o Helder, com o Hugo. Eu tenho que me comparar com a Bárbara de ontem, do mês passado, do ano passado, de 5 anos atrás. O objetivo, a jornada é individual. O objetivo é muito claro, eu tenho que estar melhor, né? Então, a gente tem que parar de se comparar da mesma forma que os trabalhadores da primeira hora compararam aí no exemplo, né, na parábola, o trabalho que eles fizeram e o pessoal da última hora recebeu a mesma quantidade, né, foram pagos exatamente no mesmo valor. A gente não pode comparar a gente com as outras pessoas, mas sim com a gente mesmo, né? Eu tenho que estar melhor todos os dias. Hoje eu tenho que ter feito pelo menos uma coisinha melhor do que eu fiz ontem. Não é mais tão simples como a gente não pode fazer o mal. E o bem que eu não faço? Eu posso fazer mais do que eu faço hoje, será? Então, não fazer o mal é muito simples. A gente não precisa nem estar tão evoluído assim para a gente poder chegar nessa conclusão. Mas e o bem que eu deixei de fazer? E o auxílio ao meu irmão que eu deixei de dar? Mesmo podendo. E aí, por isso que eu pedi para tocar a última música, 41, seguindo até a deixa de quê, né, do 41? Que são muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo. Será que a gente está atendendo ao chamado do Senhor para irmos trabalhar na vinha? Será que a gente está pronto? Será que a gente vai com bom ânimo? Né? Então, isso que a gente tem que refletir, né? Como que está o nosso interior? Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que tomaram consciência para o reino dos céus, aqueles que despertaram. E aí a gente sabe que para a gente despertar, a gente volta na boa e velha reforma íntima que a gente sempre fala aqui. Não tem como a gente evoluir sem a gente passar por uma exaustiva reforma íntima. A reforma de nós mesmos, né? Então a gente volta na questão da reforma íntima, a gente volta na questão do autoconhecimento. Não tem como eu melhorar se eu não sei nem em que eu preciso melhorar. Se a gente não conseguir listar em 1 minuto, pelo menos uns 3 defeitos nossos, a gente está colocando uma cortina, um véu, e a gente não sabe nem para onde a gente tem que ir. Porque a gente sabe onde que a gente peca. A gente sabe onde aperta, o calo aperta. E se eu não estiver empenhada em melhorar esses meus defeitos, digamos assim, todos os dias, eu não estou fazendo reforma íntima.
Se eu não olhar para dentro, para identificar em mim o que eu preciso melhorar, eu vou apontar o dedo para o outro. Ah, mas você tem que melhorar aquilo. Se eu não estou nem melhorando o meu. Então a gente volta para dentro novamente, né? Reforma íntima, autoconhecimento, automelhoria e comparação com a si mesmo, não com os outros. É muito fácil quando a gente se compara com os outros. Eu quero ver a gente, comparar com a gente mesmo de ontem, do mês passado, do ano passado, da vida passada, né? E a gente melhorar, e a gente evoluir. Qual que é a conclusão que a gente pode tirar, né, dessa reflexão, dessa parábola dos trabalhadores da última hora? Todos somos convidados a trabalhar no reino de Deus. E independentemente do momento que aceitamos o convite, somos recompensados. O pagamento vem, a recompensa vem. Basta a gente falar: eis-me aqui, Senhor. Você quer trabalhar na minha vinha? Quero. Né? Deus sempre nos chama para o trabalho edificante e a prática do bem, mas nem sempre respondemos com prontidão e com boa vontade às tarefas que nos são confiadas. Quando Ele nos chama, será que a gente está de bom ânimo? Será que a gente está pronto para poder atender? Nossa meta é a evolução espiritual, e enquanto alguns estão sempre dispostos a alcançá-la, outros postergam e demoram demais para despertar para o seu trabalho de purificação espiritual. Então a reflexão que fica é: hoje eu estou melhor do que ontem? Eu estou tratando as minhas questões para a minha melhoria, para a minha evolução? Para eu ser recompensada quando chegar a hora de acertar? Será que eu vou receber a moedinha? Né? Então nós, espíritas, somos os trabalhadores da última hora, né? Mas se a gente está enxergando mais longe, é porque a gente subiu em ombros de gigantes. Alguém já plantou o terreno, alguém já começou o trabalho, né? A gente tem muita informação, a gente tem muita coisa para ler, para aprender. Os espíritas vão ser cobrados. A gente tem informação que lá na época de Moisés não tinha. Lá era olho por olho, dente por dente. Hoje a gente tem tanta informação e tem gente que ainda tem um pensamento retrógrado lá de trás, né? Então fica aí essa reflexão para a gente se melhorar, para a gente pensar na nossa evolução individual. A nossa jornada é individual, mas o bem que a gente faz, né, ele é valorizado. Não basta a gente não fazer o mal. Eu tenho que não fazer o mal e fazer todo o bem que eu puder fazer, né? Certo? Bom, então a reflexão de hoje era essa. E para a gente encerrar, vamos fechar os nossos olhos, pedindo a espiritualidade que abençoe a nossa noite, que abençoe os trabalhos de passe e a reunião mediúnica que logo mais se iniciará, que abençoe todos que estão aqui reunidos em nome de Jesus, e que a gente possa sair dessa casa mais fortalecidos, mais cientes, né, de toda a nossa responsabilidade como espíritas que somos, podendo estar prontos e de prontidão para aceitarmos todos os chamados de Deus na nossa vida. E para a gente poder finalizar, vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Muito obrigada, gente, que assim seja.